Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Um movimento importante começou em Israel. Os militantes em Gaza viram sua última esperança chegar a um fim inimaginável, com o exército israelense recebendo apoio da Turquia. Isso surpreendeu o mundo, e a reação da NATO deixou as coisas confusas nos últimos dias da guerra entre Israel e Gaza. Desenvolvimentos críticos aconteceram rapidamente, com Israel dominando muitas áreas e vencendo contra vários grupos jihadistas. Alguns países tentaram contornar o bloqueio de rotas de Israel para apoiar grupos jihadistas. Irã, Iêmen e alguns países da OTAN continuaram a fornecer ajuda humanitária a Gaza. No entanto, surgiram relatos de soldados israelenses reabastecendo as munições perdidas pelos militantes de Gaza. Essas ações se tornaram mais críticas, incluindo o fornecimento de munições e suprimentos AOS combatentes em Gaza. Eles buscavam recuperar o terreno perdido para o exército israelense, especialmente depois que este estabeleceu uma posição dominante em várias regiões, incluindo o Irã, o Iêmen e a Turquia começaram a ajudar os militantes em Gaza. Alguns caminhões enviados tinham ajuda humanitária, mas outros carregavam armas para os militantes. Isso complicou as coisas, dando aos militantes de Gaza um grande impulso. O exército israelense interveio, mudando a situação instantaneamente e tornando-a difícil contra os militantes de Gaza. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, discordou das ações de Israel em muitas áreas. A Turquia teve um papel importante, até mesmo em exercícios militares no Mar Mediterrâneo, onde Israel também tem uma costa. O secretário de Estado do EUA, Antony Blinken, que tentou mediar, não teve sucesso. As relações diplomáticas desmoronaram com frequentes declarações contra Israel, mas o presidente turco manteve uma postura firme sobre o assunto. Depois que o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, fez declarações sobre neutralizar os militantes de Gaza, a Turquia respondeu de maneira dura. Muitos dos apoios da Turquia mudaram imediatamente, avançando de uma forma que beneficiaria os militantes em Gaza. Após críticas, surgiu a notícia de um enorme suporte aos milicianos de Gaza, que continuavam sua guerra contra o exército israelense. Este suporte foi o ponto final que tensionou as relações entre os dois lados. O exército israelense bloqueou completamente o apoio a Gaza, mas informações recentes da inteligência israelense indicam que a Turquia enviaria ajuda humanitária. Anteriormente, a principal empresa de defesa turca tinha autorização para fornecer 800 milhões em assistência. No entanto, havia dúvidas sobre se este último suporte seria enviado de fato. Essa incerteza causou agitação no exército israelense, que investigou a situação. Quando descobriram para onde o suporte estava indo, tudo mudou instantaneamente. A inteligência israelense sabia que os militantes de Gaza perderiam a guerra se não recebessem esse apoio. Em pouco tempo, as medidas mais importantes foram tomadas em uma base iraniana. Mas a ajuda que ia para a região do Irã foi totalmente interrompida neste incidente recente na Turquia. O país se recusou a revelar o que estava no trem. O chefe do Estado-Maior israelense, Herdi Halevi, alertou que essa atitude teria consequências negativas para ambos os países. Essas declarações aumentaram as tensões no Oriente Médio. O exército israelense soube que o apoio aos militantes de Gaza chegaria em breve. Em resposta, a Turquia preparou outro trem no sul da cidade de Mitin e expressou a intenção de enviar guardas após cruzar a fronteira. O exército israelense agiu com mais insistência sobre o conteúdo do trem, mas não recebeu resposta da Turquia. Imagens de satélite mostraram que, embora fosse um modelo antigo, o trem tinha tanques funcionais, desencadeando a crise. No final, o exército israelense conduziu uma operação incrível ao transportar um grande número de explosivos em veículos blindados perto da linha férrea. Isso se tornou a base da operação, sugerindo o uso de organizações paramilitares apoiadas pelo exército israelense na região. Realizar tal operação diretamente poderia causar danos graves às relações entre os dois países, que já estavam em uma situação complicada. O exército de Israel disparou mísseis e muitas metralhadoras em direção a um ponto específico, avisando que não permitiria que o trem chegasse. Quando não obteve resposta, tomou uma medida drástica. Destruiria todas as vantagens que os militantes de Gaza tinham conquistado até aquele momento.
Após o trem passar pela linha férrea da Síria e se aproximar das fronteiras de Israel, uma explosão destruiu a ferrovia. O exército israelense decidiu explodir toda a linha férrea e, após isso, cercou o trem quando o carro da frente saiu da estrada. Isso causou uma enorme confusão na região, e houve troca de tiros quando as pessoas no trem abriram fogo. Nesse momento, os soldados israelenses anunciaram que estavam usando tanques que normalmente não eram empregados contra o exército turco. As imagens desse momento tenso alteraram imediatamente a discussão com a Turquia durante o conflito. O exército israelense rapidamente neutralizou a equipe no trem, pois estava bem preparado para essa operação. Esta ação, que não visava fazer prisioneiros, resultou na ocupação da maior parte das munições e suprimentos que sobreviveram à explosão. Essas ações lançaram as bases para um novo problema que pode confundir o mundo. Erdogan havia argumentado anteriormente que os militantes de Gaza são uma organização legal que busca defender a região. Ele explicou que essa organização surgiu devido a Israel e pediu um cessar-fogo imediato. No entanto, devido às reações duras dos Estados Unidos e de muitos países da OTAN, ele teve que adotar uma postura mais suave. Com esse movimento mais recente, Erdogan, mais uma vez, enfatizou seu apoio aos militantes de Gaza, e isso causou confusão instantânea junto com a resposta israelense. O exército compartilhou com os Estados Unidos sua declaração de apoio aos militantes de Gaza, o que chamou a atenção dos EUA e da OTAN. Os Estados Unidos disseram que não acham correta a atitude da Turquia, mas essa explicação não foi o bastante. Após isso, a Turquia fez uma oferta significativa aos Estados Unidos, revelando uma grande confusão. A Turquia anunciou que os Estados Unidos e outros membros da OTAN que desejam um cessar-fogo deveriam apoiar urgentemente os militantes em Gaza. Caso isso não aconteça conforme o desejado, a Turquia afirmou que Israel dominará a região e entrará em uma nova era. Também mencionou que se a Turquia sofrer consequências nesse sentido, toda a OTAN deveria intervir no incidente com urgência. No entanto, essas explicações não foram suficientes. A Turquia alertou sobre um perigo iminente na região, sugerindo que Rússia, China e Irã poderiam se beneficiar da guerra no Oriente Médio. Em outras palavras, a Turquia indicou que não queria que os muçulmanos enfrentassem isso sozinhos, buscando manter sua influência na região. As declarações recentes ressaltaram a importância da vitória do exército israelense. No entanto, a situação tornou-se complicada para os militantes de Gaza, pois o suporte não apareceu. Eles sofreram grandes derrotas e começaram a se retirar gradualmente, perdendo posições perto de Tel Aviv que tinham no início da guerra. Os soldados israelenses estavam cientes desses desenvolvimentos, mas uma sede dos militantes em Gaza, chamada Epicentro, enfrentava um problema maior. Essa sede, que persistia sem cair, esperava a ajuda da Turquia. Se essa sede caísse, seria apenas questão de tempo até que os soldados israelenses entrassem diretamente na principal área de Gaza. Diante disso, o exército israelense enviou veículos blindados importantes e tanques para a região, intensificando a ação contra os militantes de Gaza, que se tornaram incapazes de resistir. Esta foi uma das 3 últimas operações, e elas são a base para uma operação muito ampla. O escopo foi determinado pessoalmente pelo chefe do Estado-Maior israelense, Herri Halevi, que introduziu um mapeamento crucial. O exército israelense obteve um mapa de toda a região, marcando as principais áreas. Os soldados israelenses avançaram em veículos blindados em direção à área, cercando os pontos-chave dos militantes de Gaza. Isso criou uma grande crise. Diante dos últimos desenvolvimentos, o exército israelense fez um anúncio aos militantes de Gaza, pedindo que se entregassem. Isso era visto como a opção mais fácil, já que o exército israelense tinha recursos suficientes para tomar essa área graças às informações de inteligência. No entanto, os militantes de Gaza rejeitaram o apelo e optaram por defender o quartel-general. Os soldados israelenses enfrentaram os militantes de Gaza em uma sede, superando obstáculos ao disparar explosivos nas paredes. Após o sucesso dos militantes em Gaza, os israelenses avançaram, quebrando completamente a resistência na sede e capturando-a. Essa vitória expressiva sinaliza uma possível conclusão da guerra, enquanto os israelenses esperam que os militantes de Gaza, encurralados em várias áreas, se rendam diante desses desenvolvimentos.
Continue conosco para as próximas atualizações e desdobramentos desta narrativa complexa. Inscreva-se para mais informações e análises em tempo real. A história ainda está sendo escrita. Até a próxima! Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Este é o bicho-papão que o Hamas verifica embaixo da sua cama quando ele se prepara para dormir. E não é uma brincadeira. Enquanto as Forças de Defesa de Israel, IDF, empurram os últimos vestígios do Hamas em Yunis, os atiradores estão indo atrás deles. Centenas de atiradores estão constantemente procurando na cidade, buscando por seus próximos alvos militantes. Os atiradores israelenses estão causando medo nos membros do Hamas, enquanto as IDF continuam suas operações de limpeza no norte de Gaza. Na parte sul, a disputa permanece aquecida. Dentro de Khan Yunis, que é o último reduto ainda controlado pelo Hamas, acredita-se amplamente que a liderança restante do Hamas está cercada com reféns israelenses e civis palestinos nos túneis subterrâneos. Enquanto isso, enviaram seus seguidores para lutar acima do solo, nas partes destruídas da cidade. Devido à natureza desesperada da batalha, não há mais lugares para a liderança do Hamas se esconder, e lutar em torno de Khan Yunis tem sido muito intenso. O conflito atual é uma batalha diária, onde as tropas israelenses estão lutando rua por rua e prédio por prédio para erradicar as posições do Hamas e evitar que infiltrados se aproximem. A cidade está completamente cercada pela IDF, que está adotando uma abordagem cautelosa para evitar vítimas civis desnecessárias. Benjamin Netanyahu prometeu uma abordagem mais cirúrgica, implantando centenas de atiradores de elite, incluindo elementos de reconhecimento e unidades antimilitante. Esses atiradores são altamente treinados, capazes de se misturar ao ambiente, coletar inteligência, eliminar ameaças de forma autônoma e atingir alvos a longas distâncias. O treinamento de atiradores em Israel foi padronizado após o desastroso incidente conhecido como o Massacre de Malot em 1974. O curso de atirador M. Adams foi estabelecido para garantir uma abordagem consistente em todos os órgãos israelenses envolvidos no combate aos extremistas. O objetivo de integrar o treinamento entre as forças especiais do Exército Regular e a polícia é garantir que as lições aprendidas não fiquem isoladas em uma comunidade e sejam compartilhadas. Além disso, os graduados precisam passar por recertificação anualmente e os instrutores continuam sendo militares ativos. Isso permite que novos equipamentos e táticas sejam rapidamente incorporados ao treinamento. O curso oferece 3 tipos diferentes de treinamento. O primeiro é o curso básico de atirador, que todos os atiradores das Forças Armadas ou da polícia israelense devem concluir. Dura 7 semanas e é muito exigente, com os alunos começando o dia cedo e terminando tarde da noite. Eles passam longas horas no campo de tiro, precisando não apenas de boa forma física e habilidades de tiro, mas também de inteligência, pois o atirar envolve muita análise e cálculos complexos. Após esse curso, os atiradores destinados às forças especiais ou unidades policiais participam de um curso adicional focado em contra-militantes, com ênfase em trabalho em equipe e plataformas de tiro específicas para essas unidades. Embora os atiradores sejam treinados para atirar de diferentes posições, como helicópteros e veículos em movimento, os atiradores antimilitantes recebem treinamento adicional para isso. Eles aprendem a atirar de helicópteros, barcos e outras plataformas exclusivas como parte das operações antimilitantes. Em equipes tradicionais de atiradores há 2 membros, um atirador e um localizador, responsável por auxiliar o atirador com equipamentos como binóculos e óculos de visão noturna. Já os atiradores antimilitantes são treinados para realizar todas essas funções sozinhos. Apesar de haver 2 comunidades de atiradores, eles frequentemente treinam juntos, como durante exercícios onde simulam batalhas e tentam se caçar em cenários de guerra, mas sem ferimentos reais. É um excelente exercício onde 2 comunidades podem utilizar suas amplas experiências para trabalharem juntas. No treinamento no campo, nas ruínas de Khan Yunis, os atiradores israelenses estão constantemente procurando alvos do Hamas. Antes de uma missão, a equipe recebe um briefing sobre o que esperar na área,
como a presença de uma suposta fábrica de armas do Hamas e dispositivos explosivos improvisados. Os atiradores israelenses então saem para a cidade, encontram esconderijos devido à destruição na área e escolhem cuidadosamente locais adicionais para mudar, evitando que o inimigo detecte padrões ou direcione seu fogo para a posição do atirador. Depois de selecionar esconderijos, os atiradores realizam vigilância. Embora as regras de engajamento exatas sejam classificadas, é bem sabido que os alvos prioritários são militantes com armas de fogo ou explosivos. Há também pessoas na área cinzenta que podem estar envolvidas em ataques, mas sua participação precisa ser aprovada antes de serem alvejadas. Por exemplo, em Khan Yunis, se alguém for visto usando um telefone público ou cavando buracos à beira da estrada em uma área conhecida por ter dispositivos explosivos, eles podem ser considerados alvos legítimos, mas a aprovação superior é necessária antes de agir. Os atiradores convencionais do exército geralmente apoiam as unidades com as quais estão associados. Por exemplo, atiradores paraquedistas apoiam as tropas paraquedistas, e assim por diante. Independentemente de onde a unidade esteja operando, os atiradores ajudam nessas operações de combate de várias maneiras. Eles podem fornecer cobertura de longo alcance enquanto os soldados avançam. Além disso, eles podem realizar reconhecimento antes de um ataque para fornecer informações em tempo real a AOS comandantes sobre a localização e força do inimigo. Os atiradores antimilitantes em Khan Yunis são diferentes dos atiradores convencionais. Enquanto os atiradores regulares geralmente trabalham em equipes, os antimilitantes muitas vezes operam sozinhos. Eles têm o mesmo equipamento avançado, mas são treinados para agir de forma independente, como lobos solitários, devido à sua formação superior. Os atiradores antimilitantes são esperados para agir com mais independência do que os atiradores comuns. Eles podem atirar sem aprovação prévia, pois geralmente operam sozinhos. Devem ser especialistas tanto em atirar quanto em localizar alvos. Além disso, precisam ser capazes de mudar rapidamente entre esses papéis durante uma operação. Além disso, carregam equipamentos de comunicação avançados e suprimentos para vários dias, pois podem ser enviados em missões perigosas de assassinato de alvos de alto valor e precisam se esconder por longos períodos, aguardando a oportunidade certa. Esses atiradores fazem parte de um esquadrão de operadores que recebem treinamento próximo, tanto em combate quanto em quartéis. Mesmo que forneçam cobertura de longo alcance durante um ataque, um atirador pode se juntar à equipe para ajudar na limpeza de um objetivo, se necessário. Tanto os atiradores regulares quanto os especiais têm algumas diferenças, mas todos são bem treinados em atirar e coletar inteligência. Eles também são ferramentas críticas de informações de guerra. Para combater as alegações do Hamas sobre as ações das IDF, os atiradores israelenses têm dispositivos de gravação em seus corpos. Isso permite que as IDF publiquem imagens brutas do que os atiradores viram antes, durante e depois de um incidente, desafiando as narrativas do Hamas, não apenas no campo de batalha, mas também no espaço de informação. Sobre o futuro dos atiradores em Gaza, os atiradores israelenses continuarão a desempenhar um papel significativo nas operações de combate. Mesmo em pequeno número, eles têm um impacto multiplicador de força, podendo causar danos que exigiriam um grande número de tropas convencionais. Além disso, com suas capacidades de coleta de inteligência e impacto psicológico sobre os combatentes do Hamas, os atiradores de Israel continuarão a lidar com a morte de militantes conforme considerarem necessário. Esses ataques constantes terão efeitos devastadores na capacidade do Hamas de operar abertamente. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!